Fala, professor! Olá! Eu quero hoje falar com você sobre 3 coisas muito importantes para o professor. Eu tenho escutado muito dos professores através de comentários, através de e-mails que eu recebo, através de mensagens de Facebook, diversos canais que eu tenho de comunicação com meus professores, com meus alunos, com empreendedores que têm cursos na internet. Então eu tenho lido as dificuldades que essas pessoas têm passado e eu observo que são 3 pontos cruciais que determinam o nosso sucesso na internet, que determinam se a gente prossegue ou não prossegue, que determinam se a gente para, se a gente não para. E o que eu observo muito, que é o que fazer, né? Também o como fazer. E a outra coisa que para mim é um dos maiores obstáculos do professor, que é o que eu vou falar por último. Bom, o que fazer? O que fazer é mais importante do que o como fazer, na minha opinião é. Se você pensar que o que fazer é o segredo, ou seja, ninguém sai por aí contando o que você deve fazer para você conseguir determinada coisa. Se você pensar que o como fazer, você encontra no YouTube, você encontra nos blogs por aí explicando. Agora, se você só tiver o como fazer, vamos dizer que você só tenha o como fazer. Vamos lá. Você tem só o como fazer. Aí você vai no YouTube e tem vários vídeos de como fazer determinados, como colocar um curso no ar, como fazer aquilo outro, como colocar um curso no ar usando a área de membros do Hotmart, como colocar o curso no ar usando a área de membros do Eduz, como colocar o curso no ar usando a área de membros do Salas Virtuais Online, como colocar, ou seja, você tem a mesma coisa, o mesmo o que respondido de formas diferentes. Então, se você sabe o que, fica muito mais fácil você conseguir achar o como gratuitamente na internet. Muita gente diz pra mim que não consegue. Ah, Magno, poxa, eu entrei num curso, comprei um curso, cheguei lá dentro, o cara não estava explicando como fazer determinada coisa. Eu falo, cara, isso não deveria te incomodar. Isso não deveria te incomodar. Ele te disse exatamente o que fazer. Ele te disse, olha, faça isso e faça em tal lugar isso. Por exemplo, crie uma sala, crie a área de membros para o seu aluno e crie usando o Eduz, por exemplo. Crie usando salas virtuais, por exemplo. O que você tem que fazer? O como você vai procurar no YouTube. O como você vai lá no YouTube, lá nos blogs, e você vai procurar e vai achar como fazer determinada coisa. Tá bom? O que e o como, eles funcionam muito bem quando você tem o que. O como funciona muito bem quando você tem o que. Se você não tem o como, o que fica muito vago, você vai encontrar muita coisa, muito lixo na internet, vai ser difícil você garimpar, tá bom? Agora, qual é o maior problema que o professor, o maior problema que o empreendedor, o maior problema que o profissional online tem? O maior problema, a maior dificuldade é ele. A maior dificuldade é ele mesmo. Porque se você pensa que todo o passo a passo está diante dele e ele não consegue concluir aquele passo a passo porque ele pula um passo, ou porque ele só implementa de 10 passos, ele só implementa 3 e já quer ver o resultado, ou ele só implementa os 2 últimos porque todos os outros anteriores ele acha que já sabe. Se você pensar que isso acontece todos os dias com todos os profissionais online, e isso acontece, tá? Pode ter certeza que isso acontece. Se você pensar que isso acontece, esse é o grande empecilho, esse é a grande barreira que o profissional online encontra. Primeiro, que se ele estiver trabalhando, ele já acha que aquilo lá é uma coisa secundária para ele. Então, se der errado de primeira, ele já descarta. Agora, se ele vai trabalhar, se ele arruma, vamos dizer que ele arruma um emprego, está trabalhando em algum lugar, vamos dizer que seja um profissional, um professor, não importa, um coach, não importa. Ele conseguiu um emprego em determinado lugar. No primeiro mês ele não se adaptou. O que ele faz? Ele pede demissão? Não. Ele se reinventa para o próximo mês.
E aí no próximo mês ele já encontra um pouco menos de dificuldade, já começa a se adaptar e tal, mas mesmo assim não é legal. O que ele faz? Ele se reinventa para o terceiro mês, ele vai se adaptando, se adaptando, se adaptando, se adaptando, até ele se tornar um dos caras mais importantes daquela empresa, naquele setor, e de repente até tornar-se um líder ali dentro. E você, como um profissional online, desiste na primeira vez que erra? Desiste na primeira vez que você não tem resultado? Então você para pensar que o seu maior inimigo pode estar sendo você. E se esse inimigo hoje é você, o que você está precisando? Você está precisando de algum tipo de motivação. Motivação não é sempre você ter coisas boas motivando você a nada, não. Existem coisas que motivam a gente a conseguir fazer determinadas coisas, a conseguir agir todos os dias. E nem sempre essas coisas são coisas boas. Eu, por exemplo, me motivei muito a me dedicar aos meus projetos profissionais depois que a minha mãe faleceu. Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa terrível, mas isso me motivou. Então, a motivação vem da onde você menos espera. Procura dentro de você a sua motivação. Procura dentro de você quais são os empecilhos que não estão deixando você prosseguir e ter resultados. E se você não tiver resultado de primeira vez, faça de novo. Faça novamente. Faça mais uma vez. E quando você achar que não dá mais, faz mais uma. Experimenta. Tá bom? Um grande abraço. Não esqueça de uma coisa. O que é muito mais importante hoje em dia do que o como. O como você acha muito mais fácil. Tá bom? Um grande abraço. A gente se vê.